Para quem assistiu ao vídeo Os 5 Níveis da Alma. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição embaixo desse vídeo, ou para quem quiser rever. Esse vídeo seria uma continuação, porque ontem, há 2 dias, eu gravei um vídeo de literatura. Eu relatei o conto de Chagnon Tehillah como ilustração para um vídeo anterior sobre o valor da palavra dada, da palavra comprometida, da promessa. E ainda 2 dias antes eu também lancei mão de uma parábola a cabra sagrada. A parábola das prioridades e das futilidades. Então, nesse ritmo de literatura, eu fui lembrando de obras e me lembrei dessa vez de outro Prêmio Nobel de Literatura, 1978, que é o Isaac Bashevis Singer. E aí, ele foi escritor em língua Yiddish. Esse livro é um livro de contos, ele tem muitos livros traduzidos para o português. Esse livro é um livro de contos e tem um conto que eu gostaria de comentar com vocês sobre aquele ilustrativo, né? Tem um conto ilustrativo daquela classificação que foi apresentada no vídeo Os 5 Níveis da Alma, que é o nível mais alto e a Yahid. Eu acho a literatura assim um grande complemento das pesquisas científicas e das pesquisas com fontes, com livros de ensaios, teses, dissertações. A literatura é uma fonte de informação tão válida quanto uma pesquisa em fontes científicas, porque a literatura é uma ilustração da realidade. Existem literaturas de ficção, de ficção científica, existem literaturas que inverossímeis, né? Mas eu estou falando até uma literatura ilustrativa. É possível fazer uma analogia com a realidade. Onde eu quero chegar? Que a ficção imita a vida. Às vezes a vida imita a ficção. Então, pois é, aí as pessoas dizem assim, mas como assim? Como a literatura é ilustrativa? Como um livro como Frankenstein pode ilustrar uma realidade? É como o Golem também, né? A figura do Golem. Sim, nós estamos vivendo uma época de inteligência artificial em que o robô pergunta para o humano se ele é humano mesmo, né? Então, para entrar em alguns sites, tem lá um mecanismo que diz assim, testando para ver se você é humano. Então, isso é um Frankenstein. Então, não é literatura literal, ipsis literis, dá para fazer uma comparação. Peguem o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, se não é uma descrição até antecipada da realidade, como outros livros também. Então, como eu me lembrei desse conto do Isaac Bashevis Singer, esse eu não vou relatar, porque esse nem dá para relatar. Mas eu vou dizer do que se trata. É um conto curtíssimo, diferente da Tehillah, que daria um livro, né, como eu afirmei. E aí, só recordando e
relatando para vocês como o Isaac Bashevis Singer trabalhou nesse conto uma das 5 partes da alma humana. Então, dissemos, só para recordar, né, que a alma humana é dividida em 5 partes, de baixo para cima, quer dizer, do mais denso até o mais sutil, do mais material, o funcionamento autônomo do organismo. Nós temos um funcionamento autônomo dos aparelhos, temos um aparelho digestivo que funciona sem o nosso comando, um aparelho respiratório que também funciona espontaneamente, podemos até controlar, mas ele funciona espontaneamente. Um aparelho reprodutor, um aparelho... E temos os aparelhos digestivo, urinário, que funcionam autonomamente. Esse é o nível mais baixo da alma, mais baixo que eu quero dizer, mais vital, mais próximo à matéria, é aquele que dá vitalidade ao organismo, que dá vitalidade ao corpo. São é o que faz o organismo funcionar, mesmo que seja autonomamente, com esses aparelhos, né? O aparelho respiratório, o aparelho urinário, digestivo, o aparelho fonador, o aparelho reprodutor. Assim, nós não damos comando, né? Acima, esse se chama Nefesh, acima dele tem o Ruach, que aí o Ruach já tem comando. Aí o Ruach está na fase do desejo, onde o indivíduo a pessoa já tem escolha, se quer ou se não quer. O Ruach entra mais ou menos quando a criança começa a dizer não, né? Começa a impor, ou a não necessariamente impor ou não impor, mas de qualquer forma de colocar a sua vontade, o seu desejo. Então, é em Ruach que estão aí não é nada de autônomo, né? Muito pelo contrário, é dirigido, é conduzido. Então, Ruach é a parte da alma dos desejos e das escolhas. Acima de Ruach tem a Neshama. Neshama é a parte da alma que tem centelha divina, né? Uma parte que fica entre o material e o espiritual, né? E numa situação bem intermediária, e ele entra, né? Ele se desenvolve no ser humano na época da puberdade. Falamos no vídeo os 5 níveis da alma, falamos que entra nos meninos, entra no Bar Mitzvah, aos 13 anos, e nas meninas entra no Bat Mitzvah, por ocasião, não, né, no dia, mas por ocasião do Bat Mitzvah, aos 12 anos. Então, é na puberdade, é quando essa centelha divina é quando o indivíduo ele adquire atributos semelhantes ao do Criador. Quer dizer, o indivíduo pode criar, pode procriar, pode inventar, né? Então, estão acompanhando, né? Como é que tem essa evolução. Vai desde o funcionamento autônomo do indivíduo, com comando nenhum, que funciona sozinho, depois passando pelas escolhas e depois passando para um grau superior superior em termos de alcance, porque não existe hierarquia, porque se não tiver o funcionamento autônomo, não tem vida, né? Se não tiver Nefesh. Então, essa Neshama é quando a pessoa se iguala aos 10 atributos, né, da árvore da vida, incluindo a criação, a procriação, a criatividade, o desenvolvimento, né, daqueles 10 atributos da árvore da vida. Mas tem mais 2, falamos que são 5. Só que no ser humano encarnado são esses 3, Nefesh, Ruach e Neshama. Mas faz parte da individualidade da alma, fazem parte mais 2 fases, Hayá e Yehidá. Hayá, vou tentar traduzir. Nefesh quer dizer é como se fosse uma respiração.
Ruach é como se fosse espírito. Até Ruach é a mesma palavra para vento. Neshama é alma. Hayá é vida, quer dizer, alma viva, só que em outro plano. E Yehidá é unidade, quer dizer, é a individualidade mais intensa daquela alma. Só que Hayá e Yehidá estão acima do corpo, não estão no corpo, estão em outro plano que eu vou mostrar para vocês num gráfico que vocês já conhecem de outros vídeos. Aqui estão os 4 planos, né? Se nós contarmos aqui, olha só, temos assim, 7 planos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso numa direção ascendente. Aqui em cima está a luz e aqui embaixo está o chão. Na direção da criação, assim, de longe dá para perceber que tem por trás uma árvore da vida, né? Na direção descendente, aqui é o mais sutil e aqui é o mais denso. O mais sutil de todos se chama Ain. Ain quer dizer nada. Mas se eu trocar as letras do Ain, A-N-I, vai ficar Ani. Ani quer dizer eu. Então é aqui embaixo. Então está tudo junto. Só que é possível classificar didaticamente para o nosso entendimento. Esses 3 véus, que parecem um sinal de Wi-Fi, é uma antena, olha só, né? Eles estão fora do âmbito da árvore da vida, que é um DNA da criação, é um gráfico da criação. Então, eles estão acima. Ein, Ein Sof, Or. Depois nós temos o triângulo ascendente, que ele é praticamente... reparem que é um triângulo numa direção invertida em relação aos triângulos inferiores. Então, nós temos um triângulo superior que vira para baixo, isso é trazendo luz até aqui onde nós estamos. Ele vira em espelhamento, se reproduz aqui e chega até onde nós estamos. Nós estamos aqui nessa bolinha. Então, aqui, esse plano se chama... Então, temos aqui nada, infinito, luz infinita, Atzilut, que é plano da emanação, é uma antena puxando luz e virando em espelhamento para baixo. É o plano da criação, o plano da formação e o plano da ação. A teosofia chama de plano físico, plano astral, plano mental e planos espirituais. Cada cultura com a sua terminologia, mas a ideia é muito parecida. E aí nós percebemos que a alma tem veículos, ferramentas para circular por esses 7 planos. Então, Nefesh circula aqui, em Asiá, no plano da produção. Ruach circula no plano astral, né, no mundo astral, ou no mundo da formação, onde estão os estados oníricos, os sonhos, a imaginação, os desejos e as escolhas. Neshama, que tem centelha divina, circula já no plano intelectual, mental, aqui. Briá, Olama Briá, o mundo da criação, que na teosofia é chamado de mundo, plano mental. Então, circula aí no plano mental, onde estão as ideias originais, com uma semelhança ao plano das ideias de Platão, né? Não foi só a Cabala que idealizou, né? que percebeu, que canalizou, que obteve, sei lá por que meios de canalização, essa estrutura. Eu estou mostrando para vocês que outras culturas
Os iluminados também tiveram, sem contato físico, sem contato cultural ou geográfico, também tiveram essa mesma visualização, canalização, intuição, insight, o que quer que seja. Então, já dei o exemplo da teosofia com os planos. Acabei de falar da semelhança entre o Olam Abriá e o plano das ideias de Platão, filosofia grega. Também posso citar os chakras, porque vocês estão vendo as 10 bolinhas, os 10 círculos que funcionam como chakras. Então, é semelhante aos 7 chakras, análogo, semelhante, parecido aos 7 chakras orientais. Então, alguma verdade tem aqui, com oceanos, cordilheiras, limites, fronteiras, no meio, entre eles, sem contato. Então, coisas muito parecidas. Então, já vimos que Neshama, que adquire, né, o atributo, Neshama está aqui, que adquire o atributo da criação e da procriação e da invenção, tem acesso ao plano das ideias, ao plano intelectual, ao plano mental e ao plano da criação da Kabbalah Olam Abriá. Então, aqui, Atzilut, não circulamos, a não ser em estados meditativos. Isso é muito raro e até perigoso, porque entre esse triângulo superior, ascendente, digo, e o triângulo espelhado, né, descendente, existe um abismo. Então, algumas práticas não são recomendáveis, de meditação, de sair de si, principalmente com uso de alucinógenos ou outras práticas do gênero. E esses 3 véus de existência negativa, a circulação, digamos que aqui a circulação é de Hayá, e aqui a circulação é de Yehidá, da unidade, né, do âmago da alma, da fonte, da morada da alma original, a morada original da alma, a morada da alma entre vidas. E aí onde eu quero chegar? Por que eu fiz esse vídeo? De novo, e eu sugiro que assistam os 5 níveis da alma, onde eu entro em detalhes, né, o que eu resumi aqui. O Isaac Bashevis Singer, que não era diferente do Agnon, o Agnon era uma pessoa praticante, um religioso praticante, ele era devoto, também quase 20 anos mais velho que entre 15 e 18 anos mais velho que o Isaac Bashevis Singer. Os dois nasceram na Polônia, um imigrou para Israel, o outro imigrou para os Estados Unidos, que é o Isaac Bashevis Singer, onde as culturas locais também definiram a visão de mundo de cada um. E o Isaac Bashevis Singer, apesar de não ser um judeu praticante, ele carrega toda uma bagagem que ele trouxe do leste europeu, uma bagagem com essas informações racídicas, né, de outros planos, de essa questão da alma. É um livro lindo, vocês só vão encontrar no sebo, no estante virtual, provavelmente. Se quiserem, né, quem estiver fazendo trabalho de literatura ou mestrado ou o que for, eu recomendo. Então aqui, ele cria um conto chamado Yahid Yahidá. O J, ele tem, em alguns alfabetos, ele tem o som de I, muitos saxônicos, né? Alfabetos saxônicos, ele tem o som de I. Então nós temos aqui um conto chamado Yahid Yahidá. Temos aqui o 5º e mais elevado nível da alma, Nefesh Hayá Yehid, Nefesh Ruah Neshama Hayá Yehidá. E aqui ele pega o mais alto. O que ele faz aqui? Como se fosse uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria. O que ele faz? Ele relata 2 unidades. Yehidá quer dizer unidade. Unicidade, ele relata 2 unidades de alma, combinando lá na fonte das almas, na morada das almas, combinando
de se encontrarem aqui no plano físico. Então, aqui ele fez uma brincadeira que não existe, ele botou Yehidá no masculino, Yahid e Yehidá. Não existe Yahid, é como se fosse o almo e a alma, se a gente fosse traduzir para o português. Então, ele faz parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Vocês conhecem aquela conversa que circula na internet entre gêmeos, né, durante a gestação, conversando? Você acredita em vida depois do nascimento? Você acredita em vida depois do parto? Você acredita em vida depois da gestação? E os dois começam a conversar sobre isso. É uma coisa muito parecida, porque o relato, o narrador, ele conta essa descida da alma e do almo, né, da origem, da unicidade da alma, essa jornada para o corpo, ele relata como nós relatamos aqui todo o processo de falecimento de um corpo. Então, tem aqui uma inversão, onde lá na fonte das almas, o coveiro é o nosso parteiro. Então, uma ilustração, né? Esse realmente não dá para contar, dá para fazer isso que eu fiz, relatar, né, qual é o teor. São duas almas saindo da fonte de almas, achando que vão morrer, e que depois se reconhecem aqui no corpo físico. Não me lembro se eles combinam de se encontrar. Eu li isso, gente, olha só, 1986. Não me lembro se eles combinam de se encontrar, mas eles se reconhecem. Eles se reconhecem aqui, mas a conversa dos dois na fonte das almas, isso é literatura, né, gente? Por isso ele ganhou o prêmio Nobel. Não com esse conto, com o conto Breve Sexta-feira, se eu não me engano. Lindo. Eles se reconhecem, eles reconhecem aquela conversa que eles tiveram lá em cima, na fonte das almas. Pessoal, eu vou postar aí esse vídeo, conto com vocês, peço sugestões, conto com comentários, likes, inscrições. Isso tudo contribui para o canal não sair do ar. Não que eu queira, eu não quero parar, mas ele não está tendo visibilidade, como eu comentei com vocês. Então, tudo de bom e um bom final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau!